E já aproveitando a questão da tecnologia, a senhora vê com bons olhos, não sei se a senhora está acompanhando de perto, a questão das inteligências artificiais. Você verifica essa questão como algo bom para os advogados, por exemplo, na otimização de processos, de tempo, ou você também vê com um pouco de temor essa questão? Eu tenho mais temor do que esperança. Eu acho que a tecnologia, ela é incrível e ela traz inúmeras vantagens. A começar pela celeridade, né? Eu sou de uma geração que vivenciou a implantação do processo eletrônico. Quando eu me formei, o processo era físico, não existia processo eletrônico. Então, eu não posso negar que a implantação do processo eletrônico, as inovações que a tecnologia trouxe são realmente um ganho enorme, né? Que trouxe muito mais celeridade, que trouxe muito mais resultado para a justiça. Isso é inegável. Mas quando a gente fala sobre inteligência artificial, eu acho que é um terreno muito perigoso. Eu tenho muito receio disso, porque eu acho que o computador, ele precisa ser alimentado por uma mente pensante. Sim. Por uma mente criteriosa, por uma mente que tenha bom senso. Não é matemático. E é como eu te falei, por exemplo, quando eu diferenciei a advocacia de massa da advocacia de boutique, da advocacia que é mais dedicada a questões específicas. Eu acho que é muito perigoso o uso da inteligência artificial indiscriminado. Eu acho que isso vai acabar resultando em muitos erros processuais. Muitas injustiças podem advir desses erros. Eu acho que talvez ainda... Óbvio que isso em algum momento vai acontecer, né? Porque as coisas estão acontecendo numa velocidade enorme. Mas eu acho que ainda nós estamos num terreno bem perigoso. Principalmente em algumas áreas, como o direito da família, que você precisa ter, não sei se eu estou correto, aquela questão do feeling, a questão de ter um lado humano para entender a situação. Dúvida. Como que vai implementar, como que você vai utilizar um robô, né, para Não existe suporte? Receita de bolo Sim. Na área da família. Né? Não existe uma fórmula. Existem referências legais, referências doutrinárias, referências da jurisprudência, que a gente vai aprendendo com a experiência, né? Que com as pesquisas, com o aprofundamento de estudo, a gente vai entendendo como é que a jurisprudência se comporta, inclusive como é que aqueles entendimentos vão se moldando ao longo do tempo. Né? A sociedade, nos últimos anos, ela sofreu modificações enormes. Então, aquela sociedade patriarcal, aquele modelo que a gente tinha da mãe que só se dedicava aos filhos, que ficava em casa, etc, etc. Hoje não é a maior realidade das mulheres brasileiras. Todas as mulheres... Quer dizer, hoje em dia as mulheres trabalham. Então, a gente tem referências diferentes. Então, assim, é muito complicado você colocar isso numa receita para um robô formular. Sim. E você viu uma notícia que um advogado utilizou o ChatGPT, né, que é uma IA, para fazer uma petição, e o robô ali, a IA, utilizou uma jurisprudência que não existia. Aí depois o pessoal... Então, assim... Eu vi. Eu dei tanta risada porque, assim, é algo... Porque eu acho que o grande problema... Não é só a inteligência artificial. O grande problema é a nossa... desinteligência artificial. Também, e a nossa mente humana pensando como que eu posso aprontar com isso aqui com essa ferramenta, né? O que eu posso fazer aqui de bom e de ruim com ela? Só que eu acho que, infelizmente, não tem muito para onde correr. É só você inverter os papéis, né? Quer dizer, imagine que você seja o cliente e que o juiz que vai julgar o seu caso... Seja um robô. Né? Que aquela questão importantíssima da sua vida... Está na mão de um juiz e ele usa o ChatGPT para julgar o seu caso. Quer dizer, você fica confortável com isso, pensando que um robô vai analisar aquele seu caso? Quer dizer, é como se fosse aquela URA lá de telemarketing que te joga 30 vezes para o atendimento errado. Né? Você tem que explicar 30 vezes o mesmo problema para 30 pessoas diferentes, porque aquele sistema ali, ele não consegue ler com precisão o seu caso. Então, eu acho muito perigoso. Sinceramente, é algo que, para mim, anda na contramão do que o direito prega, do que o direito tem que ser, né? Que é trazer uma prestação justa, uma prestação jurisdicional precisa, justa, efetiva, né? Para aquela parte, para aquele cliente. Eu realmente acho que isso... Assim, eu não uso. Sim.
E eu realmente questiono a qualidade do trabalho de quem usa. Eu acho que nenhum volume de trabalho justifica esse tipo de coisa. Será que a OAB já tem ou está pensando em uma comissão para analisar essas questões de IA? Ah, sim, né? As comissões de tecnologia, com certeza, vão abordar esse tema de uma forma, eu acredito que bastante específica, porque isso está muito em voga, né? A gente vê o tempo todo e a gente vê muitos profissionais ensinando como fazer, né? Você vê muita gente no Instagram, nas plataformas, nas redes sociais, ensinando como se faz, ensinando como usar o ChatGPT para ter mais resultado, para peticionar, enfim. Eu acho muito complicado isso. E assim, é surreal o poder que isso tem. Eu já vi alguns casos de você olhando para cá, a ferramenta muda a sua visão e faz você olhar para cá, ou às vezes tem um prompt que faz você estar em um outro local, ou até mesmo usar a sua voz. Sim. Então, assim, é assustador para onde está indo, mas também eu entendo que não tem muito o que fazer na questão de talvez tenha que regulamentar, mas eu acho que a partir do momento que abriram a porta, eu acho que ninguém voltaria mais atrás, até com medo de algum outro país falar que não vai fazer, outro vai lá, inventa e começa a usar isso como ferramenta para guerras ou alguma outra coisa assim do tipo. Sim, é como a gente sempre fala, né? É uma reflexão que é impossível não fazer, né? Sim. A tecnologia ela pode ser usada para o bem e para o mal. E eu acho que a linha não é nada tênue, não. A linha tá bem longe uma coisa da outra. Eu acho que é muito fácil diferenciar. E hoje, com as ferramentas que a gente tem disponíveis, eu acho que é uma temeridade você colocar... Aliás, eu acho que é uma irresponsabilidade. Eu acho que chega a ser uma... É uma advocacia não responsável mesmo, eu acho. Você colocar... Sim. O interesse, a vida do seu cliente, aquilo que é importantíssimo para ele, na mão de um robô. Não é o que o seu cliente foi buscar. O seu cliente foi buscar o seu olhar. Ele quer uma orientação jurídica. Ele quer uma orientação pautada em bom senso, em experiência, né? Numa análise criteriosa, no conhecimento. Conhecimento da legislação, da doutrina, da jurisprudência. O cliente foi buscar o seu conhecimento. Ele não quer um robô. Até porque isso às vezes impacta na vida, né? Ou em vidas. Sim. Eu já vi quantos empresários se matando por alguma questão tributária, não conseguir pagar as contas. Exato. Às vezes a pessoa está presa injustamente e está nas suas mãos o poder de fazer de tudo para tirar ela dali, entre outros fatores. Então é bem complicado, é bem sensível. Eu acho que não tem como segurar, só que o ideal é tentar achar formas de se proteger, né? Para não deixar bagunçado, eu acredito. Porque senão vai virar uma bagunça enorme e ninguém vai saber realmente o que é do ChatGPT, o que é o advogado, o poder do advogado. Eu vou ser bem sincera, Felipe, por enquanto eu acho que é muito fácil identificar. Eu não sei se a gente vai perder o controle, talvez isso que você está pontuando, isso que você está ponderando é uma coisa a se pensar. Eu acho que a coisa está enveredando por um lado que realmente pode ser que a gente comece a perder o controle. Mas hoje em dia é fácil identificar. É fácil identificar um plágio. Sim, sim. É fácil identificar um advogado que não se aprofunda. É fácil identificar um trabalho raso. E o cliente sabe identificar. Sim. A gente não pode achar que o cliente não sabe. O cliente é o primeiro a identificar. Sabe a diferença, né? Do que é de qualidade e o que não é. Ele fica insatisfeito. Sim. E ele sente que ele não está sendo compreendido. Ele sente que o problema dele não está tendo a devida atenção. É lógico que a gente tem que... né, separar o joio do trigo. E a gente sabe que existe também uma injustiça, né? Que existe uma coisa que... a comunidade jurídica reclama muito, os advogados falam muito, porque os clientes só reclamam, etc. E, de fato, a gente precisa separar o que é uma reclamação justa do que é uma implicância pura e simples, né? Mas o cliente sabe se ele está bem assistido ou não.